Olá mais uma vez, esse é mais um vídeo da série de construção do projeto Color Mixer e como nós combinamos no vídeo passado, hoje nós vamos utilizar o armazenamento local do navegador para implementar um registro da nossa paleta de cores. Eu trouxe aqui um exemplo de como que a aplicação vai ficar ao fim desse vídeo e basicamente o que nós vamos ter é o seguinte: após o usuário selecionar qualquer cor aqui no seletor dele e clicar sobre ela, essa cor vai ficar registrada na paleta aqui embaixo e ele vai ter a opção de registrar até 5 cores. Eu vou fazer 5 aqui para a gente ter esse exemplo. E uma vez registradas essas 5 cores, o usuário não pode registrar novas, o limite aqui é de 5 cores na paleta. E o recurso interessante que a gente tem aqui à disposição por causa do armazenamento local é que mesmo que a página seja atualizada ou até mesmo fechada ou o navegador fechado, a paleta que foi registrada ela permanece registrada aqui. Então sempre que a gente acessar a página, os últimos dados registrados vão estar lá disponíveis para nós, como se a gente estivesse utilizando um banco de dados mesmo, mas esse banco ele tivesse vinculado especificamente ao navegador, e é basicamente isso que acontece. Eu vou explicar para vocês mais para frente como que isso funciona. E aí, caso o usuário deseje resetar a paleta dele, ele pode clicar aqui em limpar a paleta e aí ele passa a poder selecionar novas cores e volta tudo ao normal, ok? Então esse aqui é o exemplo. Eu vou voltar aqui para o nosso código, como a gente parou na semana passada, e mostrar para vocês algumas pequenas alterações que eu fiz aqui. Deixa eu só ajustar o tamanho do navegador. Então acho que aqui está legal. Então, da semana passada, eu adicionei 2 pequenas modificações aqui que não são tão fortes assim, mas eu adicionei uma margem ao topo do nosso H1 aqui. Por que ela foi necessária? Quando a gente está em telas menores, esse Color Mixer ele acabava colando aqui em cima, então ficava uma visualização um pouco desagradável. Eu adicionei 30 pixels aqui de margem, daria para ter usado um pouco mais, mas eu acredito que os 30 já são suficientes para o que a gente precisa. Aqui ele nem aumentou o valor porque o nosso elemento main ele já está batendo o tamanho ideal. Além disso, outra questão que é interessante, deixa eu ver se consigo reproduzir isso aqui para vocês observarem. Quando a gente está em telas mais largas e mais baixas, que tem menos altura e mais largura, o que estava acontecendo? Olha, a nossa caixa de cores ela acabava sendo reduzida porque ela simplesmente não cabia na visualização, certo? Por que isso acontecia? Porque a gente definiu que a altura do nosso elemento main, ela seria de 100% da altura da nossa viewport, certo? Porém, só essa nossa caixa de cores aqui, ela já tem 300 pixels de altura. E se a nossa viewport tiver menos que 300 pixels, então nem mesmo essa nossa caixa aqui vai poder ser exibida corretamente se a gente está usando só 100% da viewport. O que eu fiz para resolver esse problema? Eu defini que a altura do nosso elemento main vai ser de pelo menos, ou seja, a altura mínima vai ser de 100% da viewport. O que significa que se for necessário aumentar o elemento main para que os elementos caibam, então ela vai ter que ficar maior do que a viewport. E sim, é o que está acontecendo. Quando a gente rola aqui, você percebe que o main está muito maior do que a viewport para que os elementos possam ser exibidos corretamente. Porém, se a gente está numa situação em que a altura é suficiente para tudo, então não faz diferença alguma, né? A main acaba ocupando só os 100% da altura aqui, porque já é o suficiente para exibir o conteúdo. Vocês podem observar, talvez fazendo os testes de vocês aí, que quando a gente exibe esse projeto em dispositivo móvel ou responsivo aqui no Chrome, ele oculta os seletores aqui dos campos. Isso aqui é um bug do navegador. Não sei por que ainda não foi corrigido, mas já foi identificado há algum tempo. Então, para a gente fazer os nossos testes,
eu não vou deixar em um dispositivo móvel, só vou deixar em um dispositivo, né, vou diminuir a largura aqui da nossa viewport, para a gente ter mais ou menos a impressão de como isso ficaria em um dispositivo móvel real, tá? Deixa eu aproveitar um pouquinho mais esse espaço para a gente conseguir montar a nossa estrutura. Bem, vocês devem ter percebido que a gente tem aqui uma área para a nossa paleta e temos aqui um botão para fazer a limpeza da paleta. Eu vou implementar isso aqui no HTML e no CSS antes da gente começar a construir o JavaScript que vai dar essa funcionalidade de registro da paleta e de limpeza da paleta também. Lá no HTML, para a gente construir esses dois elementos, o que eu vou fazer é o seguinte, aqui logo acima desse formulário, né, lembra que a gente tem um formulário para selecionar as 3 cores, eu vou colocar aqui uma div, certo? E essa div, vou dar um ID para ela, para ficar fácil da gente identificar depois, chamar de palette, certo? Que é paleta em inglês, é o termo geralmente usado para a paleta de cores. E abaixo vou criar aqui um botão, e esse botão é o nosso limpar paleta aqui, lógico. E vou dar um ID para ele também, para ficar fácil de identificar ele lá no JavaScript e no CSS. Vou chamar de clear, que é limpar, né? E btn, para a gente saber que ele é um button, certo? É um botão de limpar. Como só tem um na página, então não tem confusão. Vou adicionar aqui o texto limpar paleta, né? Para a gente já ter o conteúdo, voltando lá no nosso projeto. Fica assim de início, né? Porque a nossa div ainda está sem estilo, nosso botão está sem estilo, a gente vai construindo isso aqui no CSS aos poucos, certo? Então, eu vou deixar para inserir isso aqui na parte de baixo do meu CSS, embora a gente saiba que o ideal seria deixar na ordem que os elementos aparecem, para que a gente saiba exatamente onde a gente adicionou CSS novo. Então, eu vou deixar aqui paleta de cores, e adicionar aqui elemento por elemento. O primeiro dos elementos que eu vou estilizar vai ser o botão, tá? Eu vou estilizar o botão primeiro porque ele é mais independente e depois eu parto para a estilização da paleta de cores mesmo. Então vou chamar aqui clear btn. Eu vou definir o seguinte, esse botão ele vai ter uma largura aí de 300 pixels, porque ele vai ficar na mesma largura de todos os outros elementos, vocês já podem perceber aqui. Eu vou colocar uma altura nele, eu acredito que 40 pixels está legal, certo? E já começa a criar a forma. Vou colocar uma margem na parte inferior dele de 20 pixels, para ele não ficar colado nesse elemento que vem aqui logo após. Vocês podem perceber que o botão, por padrão, ele tem uma borda. Eu não quero essa borda aqui, então eu vou dizer assim, ó, border vai ser 0. Né? Vou colocar aqui border 0. Então, sem borda. Além disso, eu gostaria que ele ficasse arredondado, mas não vai ficar visível ainda. Vocês vão perceber que a gente não vai conseguir visualizar o border radius, mas eu já vou aplicar aqui 3 pixels. Assim que a gente aplicar uma cor de fundo, vai ficar mais perceptível. Vou deixar a fonte dentro dele em 14 pixels de tamanho, certo? Então o texto aumenta um pouquinho ali. Colocar esse texto branco, porque o fundo vai ser azul. Tá? O texto desaparece. E vamos adicionar aqui uma cor azul. Eu vou usar 448AFF. Opa, digitei sem olhar e acabei me perdendo. 448AFF. Temos um tom de azul interessante, bordas arredondadas, tá? Texto num tamanho legal, branco. Temos um botão razoável aqui, né? O que eu vou fazer agora? Estilizar a paleta de cores que a gente não está nem conseguindo visualizar aqui agora, porque não tem conteúdo nenhum nela, não tem largura nem altura definidos, então a gente vai fazer isso agora. Vamos definir lá. Chamar pelo ID que a gente deu, palette com 2 T's. Vamos definir aqui uma altura, vou definir a altura de 60 pixels, uma largura de 300 pixels, ainda não está legível, mas visível, né? Mas a gente já pode perceber que ela ocupou o espaço definido. Inclusive, olha aqui, quando eu seleciono o elemento. Bom, eu vou fazer uma coisinha. Eu vou definir o box sizing. Vocês devem lembrar que eu usei isso no vídeo passado como border box. Por quê?
Eu quero que ela tenha 300 pixels contando tanto largura, quanto borda, quanto padding, certo? Então, preciso desse box sizing aqui para ele não ultrapassar os 300 pixels, mesmo somando com as outras medidas. Vou colocar o margin bottom também para separar essa paleta do elemento de baixo, que é o botão. Vou colocar aqui 5 pixels de margem. Vou colocar uma borda nela, e agora ela começa a ficar visível. 1 pixel, sólida, e eu vou usar o E0, E0, E0. A gente já usou esse mesmo tom antes, né? Vai ficar um cinza bem clarinho aqui. Espero que esteja visível no monitor de vocês. E vou aplicar um border radius aqui de 5 pixels, eu acredito que fica bacana, né? Arredondado aqui está interessante. O que vai acontecer dentro dessa caixa? A gente vai ter alguns elementos para exibir lá dentro, certo? Vocês vão perceber que a gente tem cores para exibir. Tá? Então essas cores que vão ser exibidas lá dentro, elas são divs. E essas divs, na realidade, elas vão ser montadas dinamicamente pelo nosso código JavaScript. Mas para a gente já saber como que isso vai ficar, eu vou inserir 5 divs dentro da nossa palette, só de exemplo, para a gente conseguir visualizar como que elas vão ocupar esse espaço daqui de dentro. Tá? Bom, vamos voltar para o nosso CSS. E aqui, como a gente tem um conjunto de divs para exibir, a gente precisa organizá-las. Para a gente poder organizar com certa facilidade, vou usar display flex, colocar aqui flex direction. O flex direction nem precisa ser aplicado porque o padrão é row, né, em linha, e os nossos elementos vão ser exibidos em linha, então seria redundante especificar isso aqui. E eu vou fazer o seguinte, usar um justify content de space evenly, para quê? Para que as caixinhas fiquem com espaço igual entre uma e outra, certo? Entre elas. E colocar um align items center para elas ficarem alinhadas na vertical central, certo? De forma centralizada. Bem, montada aqui a nossa paleta, para a gente conseguir perceber os elementos se organizando lá dentro, a gente precisa criar o CSS dos elementos que vão lá dentro também, que são as divs de dentro do nosso palette. Né? Então, essas divs eu defini o seguinte, testei alguns tamanhos diferentes, eu percebi que 50 pixels ficaria interessante, certo? Tanto de largura quanto altura, porque elas são quadradas. Vamos colocar aqui uma borda também, 1 pixel sólido, e E0, E0, E0. E aí a gente já tem elas visíveis aqui, tá? Só não tem cores, mas essas cores a gente também vai aplicar de forma dinâmica. E tá aqui 5 pixels, ok? Então a gente já tem as caixinhas, tem o espaço para elas. A gente não precisa dessa visualização aqui, então como a gente já percebeu que o CSS está ok, vou no HTML e vou apagar tudo daqui, certo? A nossa intenção agora é fazer com que essas divs sejam criadas de forma dinâmica usando JavaScript, ok? Então a nossa interface gráfica ela já está pronta aqui para a gente aplicar os recursos de armazenamento, mas para a gente entender primeiro como que esse armazenamento funciona, eu preciso mostrar para vocês onde que a gente pode consultar algo a respeito do armazenamento no navegador. Aqui com as ferramentas do desenvolvedor abertas, procurem por Application, certo? Eu não sei como isso fica nos outros navegadores, mas provavelmente vai ter o mesmo nome. No Chrome se chama Application. E aqui em Application, isso em qualquer site, você pode estar em qualquer site, você vai ver que existe essa guia aqui, ó, Storage. E o que é o Storage? Storage é o armazenamento, certo? Então, tudo que for armazenado pelo site que a gente está visualizando, né, que a gente está visitando naquele momento, vai ficar disponível aqui em Storage. E aí vocês podem ver que existem outras formas de armazenamento, né? Tem o Local Storage, que é o que a gente vai usar, tem o Session Storage, o IndexedDB e o WebSQL, né? Além dos cookies. O Local Storage é a forma de armazenamento mais simples e existe algumas limitações também nessa forma de armazenamento, porém, para o que a gente vai precisar, é mais que suficiente, certo? Aqui o meu navegador ele mostra uma quantidade de armazenamento, deixa eu ver se eu encontro o local.
Tá, aqui ele me mostra quanto de armazenamento eu posso usar, né? Na documentação, geralmente se diz que a gente tem 5 MB de local storage, tá? Enfim, talvez isso aqui seja a soma de todas as formas possíveis de armazenamento. Só que para o que a gente precisa fazer, 5 MB dá e sobra, né? A gente não vai gastar, na verdade, nem 100 KB para o que a gente precisa armazenar, que são simplesmente essas cores aqui, tá? Deixa eu fazer uma limpeza antes de qualquer coisa, porque eu não sei se ficou algum resquício do meu projeto anterior. Pronto, tudo limpo. Como que a gente vai usar esse local storage aqui para armazenar as nossas coisas? Existe um objeto, né, no JavaScript chamado local storage, e esse objeto ele tem um método chamado setItem. Como que esse setItem funciona? Você vai passar um nome para ele primeiro. E o que é esse nome? Vai ser o nome desse local de armazenamento que você quer criar. Então, se por exemplo, eu gostaria de armazenar um cliente, qual é o nome do cliente que eu quero armazenar? Ou quais são os dados do cliente que eu quero armazenar? Eu poderia colocar aqui fulano de tal. Tá? Quando eu executo isso, vamos voltar lá no local storage. E vejam que tem um campo chamado cliente e o valor dele é fulano de tal, ok? Qual que é a limitação do local storage aqui? Toda posição que a gente vai armazenar, ela tem que ter um nome. E o que a gente pode armazenar numa posição? Strings apenas, certo? A gente pode armazenar sempre strings. Quando a gente tenta obter um valor que foi armazenado, por exemplo, eu criei uma rotina aqui no meu programa que armazena o nome do cliente. Como que eu faço para pegar o nome de um cliente que está armazenado? Então, eu tenho que vir aqui com o local storage e chamar o método getItem. Set para guardar e o get para obter um valor que foi guardado, ok? Então, eu quero pegar o item que está num campo chamado cliente. Quando eu executo isso, ele me entrega, percebe que é uma string? Está entre aspas, né? E o Chrome ele já usa essa cor vermelha quando a gente está no tema escuro para representar strings. Então eu guardei lá e ele me retorna isso como string. Se eu tentasse guardar um número inteiro, por exemplo, vamos tentar colocar 5 aqui. Guardei 5 no lugar do nome dele e vou pegar de volta e vejam que ele me devolve como uma string, do mesmo jeito, percebe? Mesma coisa se eu tentasse fazer algo um pouco mais complexo. Exemplo. Eu quero guardar uma lista de clientes. E aí, vamos tentar guardar essa lista de clientes. Né? Criar uma lista no formato padrão do JavaScript, né? Com array. E eu vou colocar aqui, vou chamar de A, o primeiro cliente, o segundo cliente de B e o terceiro cliente de C. Será que consigo fazer isso? Vamos ver. Foi registrado, vamos pegar de volta. E clientes. Olha o que ele me devolve. Ele não me devolve os colchetes mais, ele não me devolve como uma lista, ele só me devolve uma string com cada valor separado por vírgula. Então, a gente pode encontrar alguns problemas quando trabalha com local storage em função disso. Se eu preciso guardar uma lista de valores, por exemplo, eu já tenho dificuldade porque os valores são guardados como uma string e quando eu precisar deles de volta, eu não posso fazer, por exemplo, vamos supor que eu queira criar uma variável chamada clientes para guardar o resultado lá do nosso local storage, né? Eu quero acessar os clientes que estão nele e acessar lá clientes agora e pegar a posição 0, certo? Beleza, veio o cliente A, mas e na posição 1, o que tem? A vírgula, né? Então não é bem o que a gente esperava. Tem jeito para a gente contornar isso? Sim. O que a gente pode fazer? Na hora que a gente for armazenar algo no local storage, e isso não for simplesmente uma string ou só um número, se for uma estrutura um pouco mais complexa, como uma lista, como um objeto ou alguma outra coisa, seja, né, não simplesmente um texto ou simplesmente um caractere, a gente vai fazer o seguinte, na hora de fazer o setItem, a gente pega o valor que vai ser armazenado e nós vamos fazer o seguinte, nós vamos chamar um objeto chamado JSON do JavaScript, vocês já devem ter ouvido falar em JSON antes, e nós vamos usar esse método aqui, stringify. O que esse método faz?
Ele pega qualquer estrutura mais complexa, seja uma lista, seja um objeto, o que for, e ele transforma isso em string, de uma forma que a gente consegue armazenar isso com uma certa perfeição. Vejam lá, ó. Quando eu transformo em string, executei. Agora eu vou rodar aquele mesmo código, ó, var clientes. O que tem agora em clientes? Percebem que agora a gente tem os colchetes? Mas ainda é uma string. A gente percebe, ó, clientes ainda é uma string. Então assim, eu guardei como string usando o JSON Stringify. Na hora que eu pegar de volta, ainda vai ser uma string. A vantagem agora é que a gente já tem a estrutura toda pronta. Tem como ir um pouco mais além? Tem. A gente faz o quê? Ó, na hora de pegar os valores lá do local storage com get item, a gente pega o resultado, certo? O que for obtido, e a gente usa o JSON para fazer isso aqui, ó, um parse. O que é o parse? O parse ele faz vamos dizer, o caminho inverso do Stringify. O Stringify ele pega uma estrutura complexa e transforma em string, e o parse ele pega uma string e transforma em uma estrutura complexa. Então, ó, os passos são esses. Esse setItem com Stringify, ou seja, na hora de guardar, use o Stringify. Na hora de obter de volta, use o parse. Então, vou executar aqui agora e pegar a variável clientes. E olha só, agora ela é uma lista com posição 0, posição 1 e posição 2, exatamente como a gente planejou aqui e aqui em cima. Ok? Então, sim, o Local Storage ele serve para a gente armazenar listas, armazenar objetos e qualquer outra estrutura mais complexa, desde que a gente use o JSON Stringify na hora de armazenar e o JSON Parse na hora de obter os dados de volta, ok? A gente consegue contornar essa limitação de a estrutura só trabalhar com strings. Bem, já que nós temos aqui o Local Storage, né, já sabemos como trabalhar com ele, o que falta é a gente implementar isso no nosso código, tá? E vamos fazer isso em pequenas partes, para que não fique extremamente complexo já de início, né? O que eu vou fazer? Eu vou diminuir um pouquinho essa largura para a gente só trabalhar com o que é realmente necessário e ter um pouquinho mais de espaço para trabalhar o nosso código. Bom, vou ocupar a tela inteira. A gente troca para o navegador quando for preciso. Melhor porque a gente consegue manter o foco em uma coisa de cada vez. Vamos lá para o código. Então, o primeiro ponto aqui é o seguinte. Quando é que eu vou precisar armazenar o armazenamento local? Né? Quando que eu vou precisar utilizar o armazenamento local? Isso, se a gente observar no funcionamento do exemplo que eu deixei para vocês, o armazenamento local ele é acionado quando eu clico aqui, certo? Eu exibo a cor e vejam, vamos lá no armazenamento. Olha, a cor está aqui. Esse agora deve ser de algum teste antigo meu, tá? Mas essa cor que eu defini, ela está armazenada aqui, ó. Cliquei de novo, apareceu outra cor. Vamos clicar de novo e ó, mais uma cor adicionada ao Local Storage. Tá? Então o Local Storage ele vai ser acionado quando ocorrer um clique na página. Vamos voltar para o nosso projeto e pensar em como que a gente vai construir isso no nosso código. Ó, a gente tem já a nossa color div, que é a nossa caixa com a cor, e nós já temos um evento de clique vinculado a ela. Só que vocês devem lembrar, eu expliquei isso na semana passada, que a gente pode vincular outros eventos, inclusive do mesmo tipo, ao mesmo elemento, usando o Add Event Listener. Tá? Eu posso ter duas funções diferentes vinculadas ao evento de clique na mesma color div, ou seja, quando você clica na color div, além de você copiar para a área de transferência, você armazena a cor que está ali sendo exibida no Local Storage também, ok? Então, vamos fazer isso. Eu vou criar uma função chamada add_to_local_storage. O que eu quero dizer com esse nome? Adicionar ao
local storage, tá? Adicionar ao armazenamento local. Como a gente já começou a nomear as coisas em inglês, vamos manter o padrão aqui. Tá? Para criar essa função adicionar ao local storage, eu vou fazer ela aqui no início, porque a gente vai trabalhar com algumas outras variáveis aqui. Então, vamos lá, criar uma function chamada add to local storage. E como é que vai funcionar isso, né? O que eu preciso adicionar ao local storage? O código de cor que está aparecendo aqui. Tá? E esse código de cor, ele está disponível aqui. A gente trabalhou com isso em vídeos anteriores. E ele está disponível também aqui, ó, na color div, no text content dela. Então, como isso aqui já está pronto, e eu sei que ele vai estar disponível em qualquer uma das funções, eu vou aproveitar essa variável aqui especificamente. E eu vou, só para a gente ter uma noção de como isso fica, ó, chamar aqui local storage, set item, criar aqui um campo chamado colors, e que valor eu vou passar? Eu vou passar o valor que está nesse text content aqui, só para a gente visualizar isso funcionando, ok? Então, vamos lá no navegador, atualizar aqui, deixar o application exibido. Vou, antes de tudo, limpar tudo, tá? Clear. Tá tudo limpo. Vamos clicar aqui e ó, ele adicionou uma cor. Se eu repetir isso, ó, ele troca a cor. Tá? Então, as cores estão ficando armazenadas. Se eu atualizar a página, ela continua lá. Aqui a gente não visualiza nem nada, mas está armazenado no local storage. Então sim, o nosso set item está atendendo ao que a gente precisa. Agora, qual é a questão? A gente não vai adicionar só uma única cor, como está acontecendo aqui, que toda vez que eu adiciono uma cor diferente, ele substitui. Eu preciso criar uma lista com as cores e armazenar no local storage, tá? Então, como eu não tenho como montar diretamente uma lista dentro do local storage, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável para ir controlando essas cores para mim, certo? E aí eu vou fazer como? Criar uma variável, vou usar let, porque a referência dela vai ser alterada algumas vezes, vocês vão perceber. Então, se eu usasse const aqui, eu teria um erro lá na frente. Então, usar colors, chamar essa variável de colors. E o que eu vou pôr nela? Uma lista vazia de início. Tá? Vou começar com uma lista vazia. E aí, toda vez que eu clicar em add to local storage, o que eu vou fazer? Eu pego essa lista, essa colors, e vocês devem lembrar desse método push do JavaScript. O que ele faz? Ele adiciona um item no final da lista. Tá? Que item que eu quero adicionar? A cor atual, certo? Eu vou adicionar a cor atual na lista, e aí vocês vão perceber que a gente... O que isso aqui vai virar? Né? Isso aqui vai virar uma variável assim, ó, vamos observar. Lá no console vai ficar mais fácil da gente perceber. Clico uma vez, clico outra, clico outra, clico outra, certo? O que tem em colors? É isso aqui que eu quero guardar no local storage, certo? Eu quero guardar essa estrutura do jeitinho que ela está aqui, com até 5 cores, uma separada da outra com vírgula, para a gente conseguir acessar uma separada da outra também. Se eu precisar, eu quero pegar só essa cor aqui que está na posição 2. Eu consegui fazer isso, certo? Então, primeiro eu monto tudo em colors e depois eu pego colors, faço aquele processo de stringify que eu mostrei para vocês com JSON e armazeno no local storage depois de convertido para string. Então, como fica? Nossa estrutura vai ficar prontinha aqui. Depois de toda vez que eu clicar, né? Toda vez que eu clicar lá na nossa cor, a gente chama essa função, adiciona essa cor à lista e depois faz o quê? Vem aqui no local storage, converte para string as nossas colors e armazena no local storage. Vamos testar isso? Então, uma cor, 2 cores, 3 cores, 4 cores. O que tem em colors? As 4 cores estão aqui. E vejam que a variável colors, ela zera toda vez que a gente atualiza a página. Porque a variável colors não é o armazenamento local. Né? Ela só tem as cores que a gente usa a cada vez que a página é recarregada. Porém, no local storage, como é que a gente ficou aqui? Ó?
lá em Colors, vocês podem ver que a gente está com as mesmas 4 cores. E essas 4, ó, se eu atualizar a página, elas permanecem lá. Então sim, a gente já chegou num ponto interessante. O que a gente precisa ficar atento? A gente não vai armazenar mais que 4 cores, tá? Então eu só faço esse processo se o nosso Colors, o tamanho dele, for menor que 5. Se tiver menos do que 5 cores na minha lista de cores, eu posso adicionar uma nova cor lá no Local Storage, ok? Essa é a questão. Então, para adicionar as cores, a gente já sabe exatamente como fazer aqui. Qual que seria o próximo ponto? Né? Pegar as cores que estão já armazenadas no Local Storage e exibir na nossa página de alguma forma, certo? Agora, a gente vai precisar criar 2 funções para fazer isso. Como que a gente vai fazer esse processo? Percebam o seguinte, o Local Storage está aqui, as cores já estão registradas, mas eu carrego a página e como é que eu faço para pegar o que está no Local Storage e exibir aqui dentro? Porque, como eu falei para vocês, ó, Colors, toda vez que eu atualizo a página está zerado, embora no Local Storage tenha cores, né? Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar as cores do Local Storage e vou colocar na nossa variável Colors, toda vez que a página for recarregada, certo? Como que a gente faz isso? Aqui, ó, na hora em que eu declaro Colors, eu vou definir o seguinte. Percebam a sintaxe do que eu vou fazer, ó. Eu vou acessar o Local Storage, vou chamar aquele método getItem, né, para pegar o item que se chama Colors. Não foi assim que a gente nomeou ele? Sim. Então, eu vou pegar esse item que se chama Colors. Vocês devem lembrar que, como eu falei para vocês, eu armazeno tudo como string, eu preciso converter depois em estrutura complexa, que nesse caso é uma lista. Então, como que eu faço para refazer a conversão? Pega lá json.parse, né? Pronto, isso aqui vai fazer com que toda vez que eu atualizar a página, ele vai pegar o que tem lá no Colors do Local Storage, converter numa lista e guardar na variável Colors. Só que, e se eu não tiver nada no Local Storage, como é que eu faço? Aí o JavaScript ele permite fazer o seguinte, ó. Você coloca um ou aqui. Se isso aqui retornar vazio, se esse comando não encontrar nada no Local Storage, então a minha variável Colors vai receber só uma lista vazia, ok? Para ela não ficar indefinida ou nula, né? Para evitar que ela fique nula ou indefinida, eu faço o seguinte, eu tento pegar no Local Storage, se eu não encontrar nada, eu simplesmente pego então uma lista vazia, ok? Vamos atualizar a página e observem aqui, ó, atualizei, vou chamar aqui Colors e ó, as cores do Local Storage já estão aqui. Então eu vou lá no Local Storage, as cores estão lá, eu atualizo a página quantas vezes eu quiser, posso fechar o navegador, as cores já estão na variável Colors, porque a gente definiu no script que uma vez iniciado, né, a gente busca o que está no Local Storage e já armazena na variável Colors, certo? Esse aqui é um passo importantíssimo e o próximo é a gente criar um espaço onde a gente possa pegar as cores que estão na variável Colors e exibir na página. E também, toda vez que a gente adicionar uma nova cor aqui, a gente também adicionar isso na página aqui dentro da paleta, ok? Então, como que a gente pode fazer esse processo de a cada vez que uma cor for adicionada, a gente também pegar aquele código de cor e exibir uma div aqui dentro com esse código de cor, tá? Vocês vão perceber que como é um processo que precisa ser executado algumas vezes e não é necessariamente iterativo como uma estrutura de repetição, mas é algo que a gente precisa reaproveitar. Então, a melhor saída é você criar uma função para isso, certo? Então, sempre que você tiver algum processo que você vai reutilizar no seu código, crie uma função para isso e aí você vai ter uma organização bem melhor. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma função chamada criar caixa de cor, certo? Vou criar com o nome em inglês, então fica assim, ó, create color box. O que é essa
função criar caixa de cor? Vai ser uma função em que eu possa dizer qual é a cor que eu quero, tá? Eu vou pegar a cor lá que eu selecionei, vou dizer qual é a cor que eu quero, e essa função ela vai gerar uma caixinha, vai gerar uma div para mim com a cor que eu defini e colocar essa div aqui dentro da paleta, certo? A gente poderia usar outros nomes para a função, mas esse fez sentido para mim. Se vocês tiverem sugestões, me mandem lá no repositório ou por comentário aqui, né? Como que vai ficar? Eu vou ter um parâmetro chamado color, que é a cor que eu vou aproveitar, né? A cor que eu vou receber, e o que eu vou fazer? O JavaScript ele tem uma função bem interessante chamada createElement. O que a createElement faz? Ela cria um elemento, qualquer tipo de elemento. Você quer criar uma div? É só vir aqui dentro e colocar div. Ele cria uma div para você. Só que a div ainda não vai aparecer na página e eu vou mostrar para vocês como fazer com que ela apareça, tá? Mas, se vocês precisarem criar qualquer tipo de elemento, só fazer isso aqui, ó, createElement. E aí, assim como a gente faz para selecionar um elemento que já existe, né, que a gente faz com o Query Selector, você precisa armazenar isso em algum lugar, armazenar referência para esse elemento que está sendo criado em algum lugar. Então eu vou fazer o quê? Criar uma constante chamada div e receber o elemento que está sendo criado. Beleza, criei uma div. O que eu vou fazer? Eu quero que essa div tenha a cor de fundo que eu passar como parâmetro. Então, essa função aqui, ela vai receber um parâmetro que é uma cor, e aí eu quero criar essa div e colocar essa cor de fundo nela. Então eu faço assim, div, acesso o estilo dela, acesso a propriedade background do estilo dela, pode ser a background, pode ser a background color, vocês sabem que a gente pode usar qualquer uma das duas, e vai ser o que? A cor de fundo dessa div que está sendo criada vai ser a cor que eu receber como parâmetro no meu create color box. Feito isso, como que eu faço para que essa div seja exibida na página? Eu preciso pegar essa div e é como se eu estivesse fazendo assim, ó, pegar o elemento e chegar em algum ponto aqui e soltar ele, certo? Como que eu faço para executar esse processo? Uma das formas, que é a append child, o que ela faz? Ela adiciona o elemento criado ao fim de um elemento qualquer. Por exemplo, eu tenho aqui o body. Se eu usar a função appendChild aqui no body, ele vai pegar o elemento que eu me referi e vai colocar aqui, ó, no final do body, só que antes de fechar ele, certo? Então, o appendChild ele sempre adiciona ao fim, não importa de qual elemento seja. O que eu vou fazer é o quê? Eu vou adicionar ao fim da nossa div palette, certo? Então, eu vou adicionar o elemento filho criado aqui, ok? Vamos lá, para vocês entenderem como fazer isso. Então, eu tenho a nossa palette. Eu já selecionei ela aqui? Não selecionei ainda. Então, vou selecionar aqui com uma const. Criar uma palette e pegar um elemento lá do meu HTML que se chama... tem o id palette. Pronto, certo? O elemento está selecionado. O que eu vou fazer? Ó? Criei a div, coloquei a cor de fundo que eu queria, aí eu faço o que? Ó, paleta, adicione ao fim, né, append child, o elemento div, certo? Criei o elemento div, defini uma cor para ele e adicionei ele como uma filha, como um filho, né? O child é para indicar isso. Adicionei o elemento filho div ao fim da nossa paleta. Vamos ver como que isso fica. Opa, ainda temos um problema. Eu esqueci de um pequeno detalhe, ó. Eu criei a função createColorBox, mas eu não estou usando ela em nenhum lugar, né? Ia testando lá e passando batido nisso. Então, ó, quando que eu quero criar uma caixinha com a cor? Eu quero criar uma caixinha com a cor depois que eu adicionar ao local storage, né? Registrei lá no local storage, agora eu mostro isso na tela. Então, ó, aqui dentro eu faço create color box. E qual é a cor que eu vou usar nessa caixa? A mesma cor que eu registrei no local storage. Então você pode só copiar isso aqui e reaproveitar aqui. Tá?
Vamos observar. Ó, cliquei. Tá faltando algo ainda que eu não reparei o que é. Mas vamos procurar entender. Bem, aqui na nossa palette não foi adicionado nada. Nada aqui também. O que pode ter de errado? Ah, o tamanho. Né? Isso só ocorre quando o tamanho é menor que 5. Provavelmente o que está acontecendo? Nosso local storage já está lotado, tem mais do que 5. Tem 5 cores, na verdade. Né? E aí a gente não consegue adicionar mais. O que eu vou fazer? Eu vou limpar o local storage para a gente poder continuar. Ó, exatamente, já tem 5 cores. Então eu vou vir aqui em Clear Storage, vou limpar o que está lá. Vamos atualizar a página. Ó, adicionei uma cor à paleta. Vou mudar o tom aqui, adicionei outra. Mudei aqui, adicionei outra. Tá? E assim a gente faz até 5 vezes. Bom, temos 5 cores adicionadas à paleta aqui. E elas estão realmente no local storage. Ó. As cores estão aqui. Beleza. O que está faltando? Ó? Atualizei a página. As cores estão no local storage. Elas estão na variável colors. Mas elas não estão sendo exibidas aqui. Certo? Então preciso de um procedimento dinâmico, né, que quando eu atualizar a página, toda vez que a página for recarregada, na real, eu pegue o que está na minha colors, na minha variável colors, e transforme isso em elementos aqui para colocar na minha paleta. Certo? Então, eu posso fazer isso de muitas formas, mas é basicamente o seguinte, ó. Pega o que está na variável colors, e para cada cor que você encontrar lá, você chama essa função createColorBox. Ela já faz todo o procedimento automático. Né? Olha como foi bom a gente ter colocado isso aqui dentro de uma função. Tá? Porque a gente agora pode chamar só o createColorBox, dizer qual a cor que a gente quer, e ela mesma vai montar na nossa página todas as cores dentro da paleta. Okay? Então, como fazer isso? Dá para fazer isso de muitas formas. Eu vou fazer da forma que vocês já conhecem. Eu sei que muitos usaram bastante for off. Né? O que for off faz? For off ele serve para a gente percorrer uma lista de elementos, né, de forma simplificada, sem ter que criar um for mais complexo. Daria para a gente usar uma função chamada, provavelmente alguns de vocês já viram, chamada forEach, certo? Mas eu não vou usar o forEach agora porque talvez alguns tenham dificuldade para entender pelo fato de ela usar um callback, certo? Então vou fazer com for off mesmo. Como que funciona? A gente tem essa sintaxe, né? Você cria uma variável temporária, dá um nome para ela, aí usa o off e coloca o nome da lista que você quer percorrer. Então, ó, para cada cor da variável cores, né? Seria para cada color de colors. O que a gente vai fazer para cada uma das cores que está aqui dentro? Chamar a função createColorBox. E qual é a cor que eu passo para o createColorBox? A própria cor que eu estou percorrendo no momento, certo? Então, essa aqui é uma forma boa de percorrer o que a gente tem na variável colors e chamar o createColorBox para registrar dentro da nossa paleta cada uma delas. Vamos testar isso aqui na página. Ó, vou atualizar. Vejam que as cores estão aqui exatamente como estão no nosso local storage. Se eu limpar o local storage, não desaparece ainda porque eu não atualizei a página. Se eu atualizar a página, pronto, tudo limpo, ok? Então adiciono uma cor, vamos ver como é que tá. Ó, tem uma cor aqui, vou adicionar mais uma, vou tá aqui, adicionar outra, e outra, e outra. Todas as cores estão aqui no local storage. Se eu atualizar a página, permanece tudo lá, ok? Então, acho que já chegamos quase no final. O que está faltando? Cheguei ao limite da minha paleta, eu preciso poder zerar para criar uma nova paleta. E aí, a gente não vai deixar isso para que o usuário tenha que entrar lá em Application e procurar aquilo Clear Storage, até porque o usuário geralmente não sabe disso. Então, o que a gente vai fazer? Fazer com que esse botão limpar paleta faça o trabalho dele, ok? Esse é o último ponto que a gente precisa cobrir aqui agora.
Então, para isso, eu vou selecionar o botão. A gente vai criar um const aqui. Como que a gente tinha chamado ele? A gente tinha chamado de clear btn. Né? Então, obter ele lá a partir do nosso HTML. Vou fazer aqui clear btn. Né? Selecionei o nosso botão. E o que a gente faz aqui é o seguinte. Eu preciso adicionar um evento a ele para que toda vez que alguém clique nele, né, a gente faça o processo de limpar a paleta. Então, como eu estou vinculando os eventos aqui no final do código, eu vou fazer a mesma coisa com o botão também aqui, tá? Então, vou chamar aqui, ó, meu clear btn, adicionar um escutador de evento nele, de clique, para que quando o clique ocorra, a gente chame uma função. Eu vou chamar essa função de clear palette, certo? Que é limpar paleta. A gente vai ter que criar uma função com esse nome para que quando o clique ocorra no botão, essa função seja invocada. Então, copiar esse nome aqui. Vou criar essa função, vou criar ela aqui um pouco abaixo, tá? Vou criar uma function clear palette. E aí, o que a gente precisa refletir aqui? O que é realmente limpar a paleta? A nossa paleta está registrada em 3 lugares diferentes. Vamos observar. Ela está no local storage, ela está na variável colors e ela está aqui no nosso HTML também. Então a gente precisa limpar os 3. Eu preciso limpar o local storage, eu preciso limpar a variável colors, deixar ela vazia de novo, assim, ó. Deixar ela vazia e apagar as divs que estão aqui dentro com as cores que foram definidas, certo? Então, cliquei em Clear Palette, eu preciso fazer os 3. Eu vou fazer um por um e acompanhem para vocês entenderem como que a gente faz esse processo. Ó. Primeiro eu vou limpar o Local Storage, então eu posso fazer assim, ó. Local Storage. Isso aqui daria para a gente usar um set item, colocar um valor vazio. Dá para a gente usar o clear para limpar todo o armazenamento local, mas pode ser que a gente queira armazenar outras coisas nessa mesma página além da paleta. E se a gente usar o clear, a gente vai acabar limpando tudo. Então vou fazer o seguinte, ó. Eu vou usar o remove item, que é ele apaga um item só que está lá lá no nosso armazenamento. E qual é o nome do item que a gente criou para armazenar nossas cores? Colors. Então é isso que eu vou aproveitar aqui, ó. Colors, certo? Então, local storage, remove item, colors. Clicou no botão limpar paleta, ele vai chamar essa função e essa função, primeiramente, limpa o armazenamento. Ok, limpou o armazenamento? Qual é o próximo passo? Não precisa ser nessa ordem, mas a gente tem que limpar a variável colors também. Então, ó, transforma ela de novo numa lista vazia, certo? Ela era uma lista com várias cores, provavelmente 5 cores que o usuário preencheu. Então, a gente transforma ela novamente numa lista vazia. E o próximo ponto é limpar também o HTML aqui, ó, a paleta. Tirar os elementos que estão aqui dentro. E aí, para tirar os elementos que estão aqui dentro, dá pra gente fazer isso de algumas formas diferentes, mas eu vou mostrar para vocês a mais simples pela forma que a gente construiu o nosso HTML. Nós criamos uma div chamada palette. Tem alguma coisa dentro dela? Não. Só vai ter alguma coisa dentro dela se tiver algo na paleta. Então, se eu quiser limpar o que está dentro dela, é só eu zerar essa div novamente, ou definir que tudo que tiver dentro dela pode ser apagado, certo? E aí tem um jeito muito simples de fazer isso, que é o seguinte. Eu já tenho uma referência para ela aqui, ó, na variável palette. Então, se eu quiser manipular aquele HTML, é só chamar pelo nome dela aqui. O que eu faço? Inner HTML, ou seja, o HTML interno dessa paleta, dessa div que eu criei, vai ser agora nada. Simplesmente nada. Nenhum valor. Certo? Então, o HTML fica limpo, a variável fica limpa e o armazenamento local fica limpo também. Vamos atualizar a página só para garantir que o nosso código está como a gente espera. Bom, vamos observar. Lá no local storage estão as cores que estão aqui, né? E elas estão aqui no HTML também, mesmo que a gente atualize a página 1000 vezes. Variável colors também está com os valores. Vamos testar. Limpar paleta. Ó, limpou. O que tem na variável?
lista vazia. E o que tem no armazenamento? Nada também. Ok? Então, com isso, a gente finaliza o projeto Color Mixer e marcamos aqui o nosso último item, que foi utilizar o armazenamento local para registrar a paleta de cores, certo? Na próxima semana a gente continua com JavaScript, mas em um novo projeto para utilizar requisições HTTP. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima. Até mais!